Ora bem, muito bom dia a todos. São 10 horas e nós, nas sessões que realizamos na EMAP, tentamos começar sempre a horas para não penalizar quem cumpre efetivamente os horários. Sejam muito bem-vindos a este webinar, que se destina especialmente a esclarecer dúvidas e questões que existam relativamente ao aviso de abertura dos incentivos à descarbonização da indústria, que efetivamente está integrado na componente 11 da descarbonização da indústria do plano de recuperação e resiliência na dimensão da transição climática e que tem como objetivos praticamente cumprir com o que está previsto no Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 e com os objetivos também do roteiro de neutralidade carbónica para 2050. Este é um webinar que é organizado pela IMAP, em parceria com o IAPMEI, que é a entidade responsável pela operacionalização destas medidas, portanto, do aviso do concurso, e que amavelmente aceitou associar-se a esta iniciativa no sentido de tentar esclarecer as dúvidas existentes, quer em particular dos associados da IMAP, quer das empresas do setor metalúrgico e metalomecânico em geral. E, portanto, as minhas primeiras palavras de agradecimento vão para o Pedro Silini e para a Cristina Silva, do IAPMEI, que pela sua disponibilidade e que prontamente acederam a participar nesta iniciativa. Agradecer também às empresas que se inscreveram e que estão presentes e também pelas diversas questões que nos foram fazendo chegar ao longo dos últimos dias relativamente a este aviso de concurso. Só efetuar umas breves considerações sobre o seminário. Portanto, este webinário irá consistir primeiro numa apresentação do aviso de concurso e depois num período de perguntas e respostas, no sentido de tentarmos esclarecer as dúvidas existentes. Neste momento temos já alguns participantes, mas a afluência foi bastante e, portanto, nós, a nível das inscrições, tivemos cerca de 100 inscrições, pelo que aquilo que eu ia solicitar é que mantivessem o som desligado, de forma a não haver interferências nas apresentações, e também dizer que podem colocar as questões no decurso da apresentação pelo chat ou no período de perguntas e respostas final. Iremos tentar responder dentro do possível também pelo chat às questões que assim conseguirmos. De qualquer forma, também o que não conseguirmos esclarecer, estamos sempre disponíveis para recepcionar as vossas questões e tentar esclarecê-las posteriormente. Uma última recomendação, este webinar será gravado, pelo que quem não quiser que efetivamente seja gravada, terá que desligar a webcam. Okay? E sem mais demoras, vamos ao segundo que trouxe e passo a palavra ao Pedro Silínio do IAPMEI, diretor do Departamento de Investimento em Inovação e Competitividade Empresarial, pessoa com vasta experiência nos projetos de investimento e tudo o que tem a ver aos incentivos de apoio à indústria e às empresas, que nos faça então uma breve apresentação deste aviso de concurso. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, David. Bom dia a todos. Eu vou estar aqui com a minha colega, a Cristina, para fazermos aqui a apresentação deste aviso e desde já também dar-vos a indicação de que poderão, através das mensagens, colocar questões que surjam durante a sessão. E aqui a Cristina vai estar atenta para poder ir respondendo a todas aquelas que possam ser respondidas e depois no final poderemos abordar algumas questões mais específicas ou mais concretas. Nós, de qualquer forma, vamos já também tendo em conta aquilo que foi a partilha das questões que foi feita connosco, tentar já na própria apresentação responder ao maior número de dúvidas possível, embora obviamente faça aquilo
que é a natureza, digamos assim, eu ia dizer complexa, mas a natureza técnica do aviso, existem sempre, podem existir sempre questões adicionais que tenhamos que abordar. Eu vou começar aqui por partilhar o meu ecrã, para no fundo mostrar-vos a apresentação PowerPoint que tenho hoje para vos trazer. Então, como foi referido aqui, nós estamos a falar de uma medida que tem como objetivo a descarbonização da indústria. Está inserida na componente 16 do PRR. Acho que não interessa muito sabermos qual é o contexto. A componente 16 é uma medida que visa apenas este investimento em particular e que tem 715 milhões de euros que foram colocados a concurso nestes dois avisos que estão aqui identificados. Portanto, 10 milhões que estão no aviso 01 para apoio à elaboração de roteiros de descarbonização da indústria e capacitação de empresas, e no aviso 02 para o apoio à descarbonização da indústria, ou seja, diretamente aos investimentos a realizar pelas empresas, investimentos esses que podem ser desenvolvidos em três tipologias. E essas três tipologias são os processos e tecnologias de baixo carbono na indústria. Portanto, estamos a falar de incorporar medidas, processos tecnológicos, tecnologias que permitam reduzir os níveis de emissões de gases de efeito de estufa. Não nos podemos esquecer que é sempre esse o objetivo que está subjacente a este aviso. Na linha B, na tipologia B, as medidas de eficiência energética, tanto especificamente apenas para medidas e equipamentos e tecnologias na área da eficiência energética, e na linha C, a incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento também dessa energia para autoconsumo nas próprias unidades industriais. E, portanto, estas três tipologias depois, obviamente, têm um conjunto de exemplos de investimento que já vamos depois apresentar um pouco mais à frente. Apresentar aqui alguns aspectos relevantes ao nível das condições de acesso. Nós não vamos fazer uma elencagem exaustiva das condições, porque elas estão nos próprios avisos, mas depois alguém tiver alguma dúvida sobre outra condição que não for aqui focada, poderá também identificá-lo. No âmbito dos roteiros, eles destinam-se a associações e centros tecnológicos dos setores industriais que são visados pela própria medida e podem ser apresentados de forma, os projetos individualmente ou em consórcio. Portanto, o que é um roteiro? No fundo, é um roadmap com um conjunto, identificação de um conjunto de medidas, de tecnologias, de equipamentos, de processos de organização que vão de A a Z, dentro do processo, dentro do setor, devem ir desde, digamos assim, da logística a montante até à logística a jusante, ou seja, no fundo abrangendo e o processo produtivo interno também, porque não se pretende que um roteiro de descarbonização apresente apenas medidas genéricas, tipo instalar painéis solares para produção de energia fotovoltaica. Esses nós sabemos que vão constar em todos os roteiros. O que nós queremos é que em cada setor sejam identificadas as tecnologias, as boas práticas que permitam, com a especificidade daquele setor, daqueles processos industriais, melhorar este processo. Obviamente era bom termos os roteiros antes para podermos agora saber que investimentos é que iríamos fazer. No entanto, deixem-me dizer-vos que no Portugal 2030 nós vamos ter uma verba semelhante a esta também para descarbonização e, obviamente, nessa altura, provavelmente, os roteiros poderão ajudar as empresas a terem uma visão mais clara dos investimentos que terão que fazer para este fim. No âmbito da descarbonização da indústria, estamos a falar de empresas do setor da indústria, portanto, indústria extrativa ou indústria transformadora, ou entidades gestoras de zonas industriais, que
podem estas entidades apresentar-se individualmente ou em consórcio. Quando é que as entidades podem apresentar em consórcio? Quando existam simbioses industriais, ou seja, não é chegarmos ali, juntarem-se 10 empresas para apresentarem uma candidatura, não. É quando o processo e a tecnologia que vai ser realizada nas duas empresas ou nas duas unidades industriais, é melhor assim, tem uma componente, por exemplo, de troca de recursos de uma para a outra que permite aumentar a eficiência de ambas as empresas. Por exemplo, um exemplo básico é uma empresa gera calor e outra empresa precisa de calor, não é? Liberta calor para a atmosfera, para o ambiente, e outra precisa de calor. Portanto, um sistema que permita recuperar esse calor para aumentar, para reduzir o gradiente de aquecimento da empresa que precisa de calor, pode ser é considerado um investimento, uma simbiose industrial, por exemplo, assim como um investimento que permita utilizar um desperdício de uma empresa para ser reaproveitado noutra empresa, reduzindo também o impacto ambiental ao nível das emissões de gases de efeito de estufa. Nas outras situações, os projetos têm que ser apresentados individualmente. Cada empresa apresenta um projeto e tem que apresentar um projeto para cada unidade industrial. Portanto, cada unidade industrial tem que ter uma candidatura e cada unidade industrial tem que ser objeto depois também da respectiva avaliação do ponto de vista das reduções de emissões em termos de gases de efeito de estufa. Uma empresa pode apresentar as candidaturas que quiser, de acordo com o número de unidades industriais que pretender candidatar para este fim. E no caso de uma medida em concreto, que é a integração de gases fluorados de alto rendimento, até poderá apresentar uma candidatura extra, se assim o entender, embora eu diria que o normal será efetivamente apresentar uma candidatura por unidade industrial. Importa perceber também que dentro destas 3 tipologias que eu referi, e essa até foi uma das questões que foi colocada, há uma delas, que é a B, que é a eficiência energética, que tem um objetivo específico. E esse objetivo específico é um objetivo imposto pela Comissão no âmbito da negociação do PRR, em que ele diz que os projetos que estejam inseridos neste domínio, que é tem um código da tabela do Regulamento Europeu, 024 TER, eficiência energética, tem que contribuir para uma redução média global de 30% nas emissões diretas ou indiretas dos gases de efeito de estufa. O que é que isto quer dizer? Bem, há aqui várias sempre questões que podem surgir, que é, primeiro, como é que eu meço as emissões diretas ou indiretas? Portanto, o aviso tem um anexo 6 que identifica as metodologias que podem ser utilizadas nesse âmbito para fazer essa medição. Depois, se chamar aqui a atenção que esta redução de 30% não é exigida a todas as tipologias, portanto, será exigida apenas para os projetos que tenham a tipologia de eficiência energética, 024 TER, e a redução é média, ou seja, o projeto não tem que ter uma redução de superior a 30%. O que acontece é que no conjunto dos projetos que vão ser selecionados com esta tipologia, a redução média tem que ser 30%, o que quer dizer que eu posso ter uns que reduzam mais e outros que reduzam menos, e portanto isso poderá acontecer. De qualquer forma, a nossa expectativa é que seja bastante difícil a uma empresa apenas com investimentos de eficiência energética atingir esta redução de nível de gases de efeito de estufa. Portanto, os estudos que existem nesta matéria apontam para reduções à volta dos 10%, 9%, pouco mais do que isso. Mas isso não quer dizer que numa empresa em particular e com medidas específicas nesta área, este limiar não possa ser atingido e, portanto, é algo que, no caso de eficiência energética, tem que ser considerado. O ideal é que sempre, e volto a dizer, que os projetos incluam investimentos em todas as componentes, ou seja, que no fundo façam uma análise global das necessidades. Porquê? Primeiro, porque se esta componente for supletiva, ela irá beneficiar das reduções que as outras tipologias também vão permitir atingir e, portanto, irá facilitar também
quer a classificação do projeto, quer depois o cumprimento desta meta. Depois, nas instalações que estão abrangidas pelas licenças de emissão, pelo regime CEL, tem que demonstrar que os valores de emissão ficarão abaixo dos valores de referência e, portanto, isto é um requisito também deste concurso. Depois temos um princípio que é o princípio de não prejudicar significativamente o ambiente, que é cumprido através de uma lista de exclusão de atividades, que eu já vou passar, e ele aplica-se a todo o território nacional e, portanto, incluindo até Açores e Madeira, portanto, não há limitações a esse nível. Exemplos de tecnologias estão no anexo 3 do aviso, quem quiser ver. Não são, aqueles exemplos não são exaustivos, portanto, poderão existir outros investimentos que não estes, desde que traduzam, ou seja, contribuam para o objetivo de cada uma destas tipologias e permitam reduzir a emissão de gases de efeito de estufa, poderão ser elegíveis. Por isso é que, por exemplo, quando nos perguntam se a remoção de um telhado com amianto por substituição de um sem amianto ou um sistema de extração de gases da unidade industrial são elegíveis, a resposta é não, porque nenhum desses investimentos per si contribui para a redução de emissões. Quanto muito, um deles reduz, obviamente, um contaminante, mas que não tem nada a ver com gases de efeito de estufa, e o outro limita-se a transferir as emissões de dentro da unidade para fora, portanto, terá um interesse relacionado eventualmente mais com a segurança do que propriamente com a redução de emissões do processo. No entanto, temos aqui uma série de exemplos que podem ser enquadrados, ou seja, estamos sempre a falar de introdução na tipologia A, novos produtos, novos processos, novas matérias-primas que permitam reduzir as emissões, ou novos processos de organização, incluindo também digitalização, que permitam reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, e as matérias-primas podem ser os materiais ou os componentes que são introduzidos nos produtos, ou podem ser os recursos, quer dizer, a redução de consumos de algumas das utilidades que são necessárias no processo industrial. Como eu já referi também as simbioses industriais na área da economia circular, a substituição de equipamentos para novas tecnologias que tenham melhor desempenho ambiental. Por exemplo, vou dar um exemplo que é habitual, que é a utilização de hidrogênio, a incorporação de hidrogênio nos processos de queima, hidrogênio verde, é um exemplo. A adoção daquilo que eu referi, dos gases fluorados de reduzido potencial de efeito de aquecimento global, e a eletrificação dos consumos finais da indústria, também podem ser investimentos elegíveis. Depois, na área de eficiência energética, temos também um conjunto de exemplos que podemos utilizar, desde a otimização de motores, turbinas, sistemas de bombagem, por exemplo, através da utilização de variadores de velocidade para colocação nestes sistemas, otimização de sistemas de ar comprimido também, alterações de fornos, caldeiras, injetores, que permitam reduzir os consumos de forma significativa, recuperação de calor ou de frio dentro dos processos industriais, portanto, também é uma medida nesta área, otimização da produção de frio ou a utilização de sistemas de monitorização em conjunto com sistemas que também permitam automatizar o funcionamento dos processos industriais, permitindo otimizar também os consumos energéticos. Depois temos, na tipologia C, que é a incorporação de energia de fonte renovável, a instalação de sistemas de produção de energia elétrica a partir de fonte renovável. Aqui, obviamente, temos as várias fontes. Chamar a atenção só para um aspecto de que a aquisição de equipamentos de produção de energia com fonte solar tem uma limitação ao nível da elegibilidade, ela só é elegível até ao valor de 30%
do investimento incluído nos restantes investimentos. Ou seja, o que é que isto significa? Se uma empresa apresentar um projeto apenas para instalação de uma unidade de produção de energia com fonte solar, a despesa elegível será zero, porque eu não tenho outro investimento sobre o qual calcular os 30%, ou melhor, tenho zero, 30% de zero é zero, e portanto a despesa elegível daquele sistema é zero também. E portanto aqui é uma condição do aviso, e portanto implica que, mais uma vez, estes projetos não se destinam à implementação apenas de soluções particulares, destinam-se sim à implementação de soluções abrangentes que abordem todo o processo industrial como um todo. Depois, a instalação de equipamentos para a produção de calor ao frio também de origem renovável, incorporação de hidrogênio, sistemas de cogeração de elevada eficiência e sistemas de armazenamento de energia renovável, de fonte renovável, obviamente. Portanto, temos aqui um conjunto, mas que não se esgota nestes exemplos que eu aqui identifiquei, poderão incluir, eventualmente, outros investimentos e outras tecnologias que possam ser relevantes neste âmbito. O que é apoiado e como é que é apoiado? Temos aqui do lado esquerdo as tipologias, A, B e C, e depois temos aquilo que são os enquadramentos de auxílios de Estado com as taxas de apoio que podemos aplicar em função da natureza ou da tipologia de enquadramento de auxílio que é aplicado. Por exemplo, na tipologia A, que é a incorporação de tecnologias de descarbonização nos processos industriais, temos dois enquadramentos de auxílio da Comissão Europeia que podemos utilizar. Portanto, um é a superação de normas ambientais. O que é a superação de normas ambientais? A empresa cumpre os mínimos, ou seja, ao nível das emissões, ao nível dos regulamentos de energia, etc., cumpre aquilo que tem que cumprir, e o investimento vai permitir aumentar o seu desempenho para além da exigência legal. E, portanto, isso significa que, nesses casos, e esses investimentos têm um apoio que pode ir de 40% para grandes empresas até 60% para pequenas. E estas taxas ainda podem ser majoradas, como, por exemplo, na região norte, mais 15 pontos percentuais. Ou seja, por exemplo, uma pequena empresa poderá ter um apoio de 75% nesta tipologia em particular. Depois, temos as outras tipologias, por exemplo, no caso da antecipação de normas ambientais, também o enquadramento é claro. Há um requisito, uma diretiva que entra em vigor numa determinada data e que vai obrigar as empresas a realizarem um determinado investimento ou uma determinada adaptação no seu processo industrial. Em função do número de anos de antecipação sobre o cumprimento da diretiva, há um nível de apoio que é diferenciado. Se eu estiver a antecipar o cumprimento dessa diretiva mais do que 3 anos, eu tenho taxas de apoio que vão entre 10% a 20%, também com a possibilidade de majoração regional. Se eu tiver a antecipar apenas entre 1 a 3, essa diretiva tem uma taxa que pode ir de 5 a 15. Se eu estiver a antecipar menos que 1, não tenho taxa nenhuma, portanto o apoio é zero. Portanto, e aqui temos estas duas tipologias. Depois, na questão da eficiência energética, também temos taxas de apoio que podem ir de 30% a 50%, também com majorações de 15% no caso das regiões de convergência. Por exemplo, uma pequena empresa poderia ter 65% de taxa de apoio. No caso dos projetos de produção de energia de fonte renovável, temos aqui os sistemas de cogeração de elevada eficiência, a produção de energia de fontes renováveis, que tem aqui duas hipóteses, que é, e isto vai, e por isso é que eu vim até aqui ao fim, para depois explicar qual é o valor elegível nos investimentos. Portanto, tem aqui duas hipóteses, que é, ou eu considero o investimento do sobrecusto, ou, no caso de instalações de pequena dimensão, que estão definidas aqui na nota de rodapé, por exemplo, regra geral, uma capacidade instalada inferior a 500 kW de produção de energia. E, portanto, este é um referencial. Portanto, se estiver abaixo disto, eu tenho taxas diferenciadas, mas aplicáveis sobre uma base diferenciada. Porquê é que esta questão é importante? Porque
nós aqui nos apoios ambientais, os auxílios de Estado têm um conceito de sobrecusto de investimento. Ou seja, o que é um sobrecusto de investimento? O sobrecusto do investimento é a parte do investimento que é imputada à proteção ambiental. Okay? Isto é a lógica. A lógica da Comissão é essa. Eu apoio com estas taxas, por exemplo, vimos, por exemplo, no primeiro exemplo, com 75% de taxa de apoio, que é uma taxa bastante interessante, de incentivo não reembolsável, mas apoio apenas os investimentos que estão diretamente associados ao impacto positivo a nível ambiental. E eu tenho duas formas de determinar esse impacto. E esse impacto chama-se o sobrecusto. O sobrecusto é a parte do investimento que se destina apenas a impacto positivo a nível ambiental. As duas formas são, ou aquele investimento é um investimento separado, por exemplo, um prometedor de calor para aproveitar calor de um sítio para o outro dentro do processo. A unidade industrial funciona sem o prometedor de calor, consome mais energia ou tem uma maior ineficiência. Aquele investimento é destinado apenas àquele objetivo, portanto, e daí o seu valor de aquisição será o valor de aquisição que será considerado para efeitos de elegibilidade. Okay? No entanto, se eu não estiver, e agora vou dar aqui outro exemplo, vamos admitir uma caldeira que queima gás natural. E eu vou fazer uma adaptação da caldeira para queimar hidrogênio, para incorporar hidrogênio numa percentagem ou na totalidade, aquilo que for. Essa adaptação é em si um investimento separado. Porquê? Porque a empresa pode continuar a usar a caldeira de gás natural e o processo funciona normalmente. Aquele investimento tem uma componente que é específica apenas para proteção ambiental e, portanto, é elegível na totalidade. Mas se a empresa, em vez de adaptar a caldeira que tem, resolver adquirir uma nova caldeira, não é? Aí temos um contexto diferente. Porquê? Porque a nova caldeira não é toda ela para este efeito ambiental. Portanto, tem uma componente que é produtiva da própria empresa. E então, como é que eu determino este sobrecusto? Tenho que comparar esta caldeira, que queima hidrogênio, com o preço de uma caldeira que queima gás natural, que é a tecnologia normal. E tem que ser dois equipamentos que tenham uma potência, digamos assim, equivalente, ou seja, com a mesma potência, com as mesmas características técnicas. O valor elegível é a diferença entre o valor destes dois investimentos. E essa diferença pode ser apurada de várias formas. E aqui nós estamos a tentar melhorar ao nível das FACs a informação para este fim, mas, por exemplo, se existirem referenciais de custo padrão para, por exemplo, certo tipo de equipamentos com utilização dos vários tipos de tecnologia de queima, podem utilizar esse referencial e dizer que no determinado referencial uma caldeira que queima gás tem um custo de X por quilowatt de calor produzido, ou por joule, ou medida energética que considerarem. E este valor será o valor de referência, no fundo multiplicado pela capacidade da caldeira que será utilizado. E depois vão, obviamente, ver qual é o valor de aquisição da nova caldeira com queima de hidrogênio e a diferença, a elegibilidade será a diferença entre os dois valores. Ou então, podem pedir ao fornecedor dois orçamentos e dizer, olha, eu quero um orçamento de uma caldeira a gás natural e quero um orçamento de uma caldeira que queima hidrogênio e a diferença de preço entre as duas será a despesa elegível a considerar neste âmbito. Vou dar um outro exemplo. Eu acho que esta questão é uma dúvida muito pertinente e, portanto, acho que vale a pena ganhar aqui algum tempo, eventualmente. Por exemplo, sistemas de produção de energia solar. Okay? Aquilo que o regulamento comunitário determina é que a produção de energia solar é elegível quando comparada com um sistema de produção de energia de idêntica potência que utilize uma energia que não é amiga do ambiente, uma fonte de energia que não é amiga do ambiente, neste caso um combustível fóssil. Portanto, isto obriga-nos, por exemplo, a comparar um sistema
de produção fotovoltaica com um sistema de produção de energia, por exemplo, utilizando gás natural ou utilizando outro tipo de combustível fóssil para determinar este diferencial. No fundo, aquilo que a empresa iria adquirir se não tivesse o apoio. É aquilo que é a lógica também da Comissão. No entanto, por isso é que temos esta diferenciação das pequenas instalações sem sobrecusto. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quando eu estiver perante uma instalação que vá apenas até 500 kW, eu poderei considerar todo o valor da aquisição elegível, mas terei que aplicar uma taxa que é um pouco mais baixa do que o valor da taxa quando eu aplico apenas sobre custo. Quer dizer, por exemplo, 30% numa grande empresa pode ser efetivamente melhor do que 45% sobre o sobrecusto do equipamento. E, portanto, é esta a diferença e pronto. Esta questão, obviamente, tem sido bastante colocada e, portanto, é efetivamente uma questão relevante. Depois temos os custos de estudos ambientais, onde se incluem as auditorias que têm que ser feitas previamente para estabelecer o valor de referência, o valor ex-ante de emissões de gases de efeito de estufa para este efeito. E, portanto, isso significa o quê? Que é obrigatória essa avaliação. Se a empresa não a tiver, terá que a fazer, terá que pedir, terá que encontrar uma entidade técnica com essa qualificação para poder fazer essa avaliação prévia. No caso das empresas que estão abrangidas pelo regime de comércio de licenças de emissão, essas já sabem o que é que têm que fazer, têm um regime próprio que as obriga a fazer esta avaliação todos os anos e, portanto, é esse o enquadramento que têm que utilizar. No caso das outras, pode ser e tem que ser uma entidades específicas acreditadas nessa área. No caso das empresas que são abrangidas pelo comércio de licenças de emissão, nos outros casos pode ser uma entidade qualquer que tenha as competências adequadas, uma empresa de prestação de serviços de consultoria de engenharia que tenha competências adequadas para fazer este tipo de energia, de auditorias ambientais ou energéticas, sendo que o efeito aqui tem que ser avaliado e normalmente é avaliado nas duas dimensões, porque a componente energética é convertível também na componente de emissões e quem faz este tipo de avaliações, que não é a minha área, sabe efetivamente como é que isso é feito. E não só. E esta avaliação prévia é essencial para determinar as ações de investimento que a empresa vai fazer, porque à semelhança de uma auditoria energética, esta avaliação prévia vai dizer quais são, digamos assim, as emissões e em que sítios é que podem existir ganhos do ponto de vista das tecnologias a incorporar. E, portanto, este é o primeiro passo para quem se quer candidatar a esta medida, é efetivamente promover, encontrar uma entidade com essa competência que faça essa avaliação, que possa fazer esta avaliação e que permita fazer as medições de emissões antes da implementação da candidatura e que projete as reduções das emissões que se estimam com base nos investimentos que a empresa pretende vai realizar. Depois temos aqui outros custos de descarbonização não RGIC, podemos aplicar a regra de minimis. E aqui, isto tem sido um quebra-cabeças, eu vou dar um exemplo daquilo que nós achamos que pode ser enquadrado aqui. No caso das unidades de produção de energia renovável, o enquadramento comunitário determina que eu só posso apoiar novas unidades que não tenham entrado em funcionamento à data da candidatura. E eu estou proibido de dar qualquer apoio que contemple uma unidade que já esteja em funcionamento. O que é que isso significa? Significa que no caso de uma expansão de capacidade de uma unidade desta natureza, eu estarei provavelmente a ter que fazer este enquadramento em minimis porque não posso enquadrá-lo no artigo 41 do RGIC, de regulamentização por categorias,
porque ele não permite que eu apoie, ao abrigo deste artigo, unidades que já estão em funcionamento. E, portanto, é um exemplo, não há muitos, nós temos muito poucos até agora, mas é um dos exemplos que poderão vir a ser aplicados com apoios em termos de auxílio de minimis. A avaliação é feita com base num conjunto de critérios, dois deles são qualitativos, que é o C2 e o C3, e o C1 e o C4 são quantitativos. E têm a seguinte característica, que é, ao nível da redução de consumos e ao nível da redução de emissões, os indicadores vão ser avaliados tendo em conta as próprias candidaturas que vierem a concurso. O que é que isto significa? Que as candidaturas com melhor desempenho vão ter a pontuação máxima, as candidaturas com pior desempenho vão ter a pontuação mínima. E as outras que estiverem pelo meio vão ter uma classificação contínua de acordo com esta escala que é determinada pelo melhor e pelo pior projeto em termos de avaliação. Portanto, há aqui, obviamente, um fator de competição, de competitividade no acesso aos fundos. No caso de desempate, iremos utilizar um indicador que é as toneladas de CO2 evitadas sobre o montante de investimento proposto para fazer o desempate das propostas. Pronto, eu já referi aqui que os projetos serão hierarquizados por ordem decrescente de redução de emissões diretas e indiretas, de gases de efeito de estufa, sendo selecionados apenas com base na hierarquização final os projetos que contribuam para 30% da redução de emissões diretas ou indiretas de gases de efeito de estufa. Isto apenas para os tais projetos de eficiência energética. O que é que isto quer dizer? Que eu posso ter um projeto que não atinge estes 30%, que esteja na área de eficiência energética, e ele até pode ser elegível desde que eu tenha um outro que esteja acima e que quando eu vou fazer o apuramento e a hierarquização global, no total, ambos os projetos podem entrar, porque em média o total dos projetos continua a garantir os 30% de redução. Obviamente, se eu estiver abaixo, estou a reduzir a minha probabilidade de ser selecionado. E só os projetos que passam esta primeira fase, na área de eficiência energética, é que são, então, agregados aos restantes projetos das outras áreas, de todas as outras áreas, e então aí poderão ser hierarquizados com base na classificação. Portanto, no caso da eficiência energética, temos esta nuance particular que tem que ser efetivamente cumprida para este fim. Como eu referi aqui, temos um aviso dois avisos, já tinha referido isto antes, que terminam, um deles a 31 de março, que é o dos roteiros, e o outro a 29 de abril, portanto, ou seja, mais sensivelmente daqui a 2 meses, e portanto não é muito tempo, porque, como eu referi, há a necessidade de fazer esta avaliação prévia por parte das empresas e, portanto, ao fazerem esta avaliação prévia, isto condiciona a apresentação das candidaturas e daí a necessidade de garantir que esta avaliação é feita o mais rápido possível. Deixar aqui mais duas notas. Atenção à questão dos calendários de execução. Portanto, os projetos, despesas dos projetos só são elegíveis a partir da data de apresentação de candidatura. Portanto, não podem haver compromissos firmes, ou seja, contratos, encomendas firmes, aquisições, pagamentos, seja aquilo que for, sobre os investimentos da candidatura antes da data da apresentação da candidatura. Eles têm que ter uma duração máxima de 2 anos em sede de candidatura, portanto ela só poderá ser prorrogada em sede de execução, mas isso terá, obviamente, que ter uma justificação para esse objetivo, para esse fim. E tem que se iniciar 6 meses após a data de comunicação da decisão de aprovação. Portanto, atenção que se um projeto não puder arrancar porque está dependente da obtenção de um licenciamento de algo que impede que o investimento inicie, então atenção a isto, porque se ao fim de 6 meses não tivermos efetivamente o investimento a ser realizado,
as verbas serão retiradas daquele contrato para poder apoiar outros projetos que tenham ficado em lista de espera ou eventualmente para a possibilidade de abrir um novo concurso, se for esse o cenário considerado na altura. Portanto, deixar aqui a nota de que as metas a atingir devem ser cumpridas até 2025 e, portanto, é um aspecto que terá que ser também tido em conta naquilo que são os referenciais de emissões. Deixar também aqui um esclarecimento para uma das questões que foi colocada aqui, que também nos tem surgido, que é o que acontece se uma empresa aumentar a capacidade produtiva. Portanto, se aumentar a capacidade produtiva, provavelmente irá ou consumir mais energia ou, eventualmente, não reduzir o consumo de energia ou de emissões no nível que inicialmente estaria previsto. E, portanto, a resposta a isto é clara. Portanto, estes projetos, à partida, o que não quer dizer que não possa acontecer, serão projetos que não têm como objetivo o aumento da capacidade produtiva das empresas, portanto, têm como objetivo a adaptação dos processos produtivos que já existem, portanto, em princípio, deverão são feitos num pressuposto que é da manutenção da capacidade produtiva. E é esse o pressuposto da avaliação que deve ser considerado. Ou seja, eu defino o meu baseline, que é a minha avaliação ex ante, e sobre esse baseline vou introduzir as medidas e, tendo por base a situação atual, eu espero ter um conjunto de poupanças. Agora imaginemos que durante a realização do projeto a empresa realiza outros investimentos, aumenta a sua capacidade produtiva e, apesar de ter aquelas medidas que aumentaram a eficácia, em termos absolutos, o valor aumenta. Nesse caso, obviamente, que nós teremos que fazer uma avaliação e as empresas não serão penalizadas nesse âmbito, ou seja, teremos que perceber se efetivamente houve essa redução e, obviamente, aí, por exemplo, poderemos utilizar em sede de avaliação final, execução, outros indicadores que nos permitam fazer uma avaliação das poupanças mais em termos de eficácia do que propriamente em termos de valor absoluto, para concluirmos se efetivamente, apesar de o valor absoluto não ter atingido certo tipo de desempenho, em termos de eficácia relativa, o desempenho existiu e o acréscimo deveu-se a outro tipo de situações. Também poderá acontecer nessa altura a empresa apresentar no tal relatório, que terá que apresentar também no fim, com a quantificação das emissões, uma avaliação que expurgue os efeitos dos aumentos de capacidade e que se restrinja apenas àquilo que eram as estruturas ou os equipamentos e aquilo que existia à data da candidatura e não propriamente incluindo novos equipamentos nesse âmbito. Portanto, haverá obviamente aqui flexibilidade, porque não é o nosso objetivo que as empresas não aumentem as suas vendas durante este período de execução. Deixar só aqui uma última nota, e este é o último slide, eu referi há pouco, que é a questão do DNSH. Portanto, esta é uma exigência da Comissão para todos os projetos do Portugal 2020, do PRR, e possivelmente haverá uma exigência semelhante no futuro para o 2030, estamos na expectativa de perceber o que é, e tem a ver com o seguinte, ou seja, atividades relacionadas com combustíveis fósseis não são elegíveis. Portanto, uma empresa que faz refinação ou que faz, sei lá, reciclagem de óleos para produzir combustível, ou óleos não estou a falar de óleos vegetais, estou a falar de combustíveis fósseis, para produzir combustível não pode entrar, não pode ser objeto de apoio. Independentemente das eficiências ou das eficácias que atinge. Não pode ser objeto de apoio. Entidades que estejam abrangidas pelo CEL e que não atingem os tais níveis de emissões inferiores aos parâmetros de referência também não podem ser objeto de apoio. Atividades relacionadas com aterros de resíduos, incineradoras, estações de tratamento mecânico-biológico de resíduos também não podem ser objeto de apoio. E atividades em que a eliminação de resíduos a longo prazo pode causar danos ao ambiente também não podem ser objeto de apoio. Portanto, são 4 pontos que têm que ser excluídos de qualquer apoio no âmbito do PRR todo e, portanto, incluindo aqui no âmbito desta medida.
Termino indicando que temos 2 vídeos no nosso site que permitem também ter um overview destas 2 medidas, estão no nosso canal de YouTube e estão publicitados no nosso website e, portanto, estão disponíveis também para a vossa consulta, assim como esta apresentação estará disponível e será enviada depois pela IMAP às entidades, a todos os inscritos nesta sessão. Pronto. Eu creio que respondi a algumas das questões, que aqui colocaram. Eu vou só acrescentar aqui uma ou outra que já respondi à questão do quando é aumento de capacidade de produção de energia fotovoltaica. Falta-me responder a uma, que é que os veículos elétricos não são elegíveis nesta medida, portanto, a aquisição de veículos elétricos não são elegíveis. Veículos automóveis são aqueles que circulam, digamos assim, em via pública, porque se for um equipamento de movimentação de cargas dentro da unidade industrial que não tenha essa característica, sim, aí poderá ser um monta-cargas ou equipamento de natureza elétrica, poderá ser considerada elegível para este fim. Portanto, nas outras situações, os veículos não são efetivamente exigidos. E pronto, eu creio que essencialmente abrangi as várias situações que existem ou que podem ser aqui consideradas para este efeito. Por exemplo, há aqui também uma outra questão que tem a ver com situações de investimentos, digamos assim, que pequenas medidas de eficiência energética, como substituição de janelas e coisas desse tipo. A resposta é sempre a mesma, é sim, mas apenas no seu sobrecusto, ou seja, significa o quê? Eu terei que comparar a janela, por exemplo, que eu vou adquirir com a janela normal que eu iria adquirir se não tivesse apoio e que tem o tal desempenho energético inferior. E a diferença entre os dois valores é que é considerada a despesa elegível. E, portanto, esta é sempre uma nota a considerar em todas as situações, com 3 exceções, que são sistemas de produção de energia renovável de pequena dimensão, estudos ambientais e despesas que fiquem enquadradas ao abrigo do regime de minimis, que não têm que ter essa limitação. Pronto, aqui a Cristina tem estado a ver as perguntas e respostas. Vamos aqui talvez tentar ver se temos aqui mais algumas questões que possam ser respondidas neste âmbito. Cristina, eu não sei se estás em condições, poderias-me, até para não me perder nas questões, pelo menos no meio dos bons dias que estão aqui, se me poderias aqui ir passando as questões e eu iria respondendo em função daquelas que não respondeste. Diz, por favor. A questão do Nuno Almeida, que coloca que dizem somos uma indústria na área dos componentes automóveis, sendo consumidores intensivos e tendo uma auditoria feita em 2019 por uma entidade externa para a celebração de um novo ARC EquaDeg e sendo o ano de 2019 mais representativo nos nossos consumos, podemos usar esta auditoria para a elaboração da candidatura. E a outra questão é, no programa está definido um limite da componente financeira em investimento em sistemas de produção de energia e se os sistemas de armazenamento também estão abrangidos por este limite. Sim, então o limite que eu creio que estão a referir é o limite que está na portaria, que é o dos 15 milhões por projeto / é esse? Acho que será os dos 30% por causa da questão dos fotovoltaicos, interpretar nesse sentido. Se me permitem, é precisamente isso, a questão dos 30%. Sim, eu diria que não, ou seja, o sistema de produção funciona sem o armazenamento.
O armazenamento é um investimento à parte do sistema de produção de energia, ou seja, embora obviamente seja um acréscimo, o sistema de armazenamento também pode ser adquirido numa empresa que já tenha um sistema de produção. E, portanto, como tal, nessa situação, ele será elegível de acordo com aquilo que eu referi, portanto, não teremos essa limitação. Relativamente à questão da avaliação energética servir ou não para este efeito. Portanto, ela terá que cumprir, e obviamente vou aqui indicar, eu não sou especialista na área, mas nesse aspecto poderão sempre contactar a GEG no caso de dúvida. De qualquer forma, ela terá que incluir não só os impactos de poupança energética, mas também os impactos ao nível da redução de emissões. Eu não sei se uma auditoria desse tipo tem esse tipo de indicadores. Se não tiver, então ela terá que ser complementada com essa avaliação adicional para sabermos também quais são as emissões de CO2 que são o ponto de partida e qual é a projeção do impacto dos investimentos nesse âmbito. Portanto, poderá eventualmente ser, digamos assim, aproveitada caso não inclua todos os aspectos que estão identificados no aviso, ou seja, tem que incluir também a situação ex-ante prévia relativa às emissões de gases de efeito de estufa e tem que incluir também uma projeção daquilo que é o impacto das medidas que a empresa vai propor em termos de eficiência energética e de eficiência ao nível das emissões também. Portanto, se não incluir, então ela terá que ser complementada com essa informação, obviamente, de certeza que já será completamente diferente de fazer uma auditoria de raiz, portanto, eventualmente até a mesma entidade estará certamente habilitada para complementar essa avaliação e poder incluir a informação que possa eventualmente estar em falta. Cristina. Uma questão do Ricardo Cunha, mas se calhar seria mais fácil também ser ele a colocar. Tem a ver com a redução, a percentagem de redução. Ricardo, quer, por favor, então, apresentar a questão? Se estiver, creio que estará presente ainda. Não estará. Ok, então passemos à próxima questão. Cristina. Está aqui uma última questão que tem a ver com... Uma última não. As empresas que se tenham de adaptar a novos limiares de proteção ambiental decorrente de publicação sobre os MTDs, empresas com licenciamento ambiental, sendo estes limiares mais apertados que os da lei geral, poderão ser enquadrados na rúbrica superar normas ambientais. Eu não tenho, a minha dúvida é se esses limiares mais apertados decorrem já da legislação ou não, não é? Porque se eles decorrerem já da legislação ambiental, então, em boa verdade, eles já fazem parte dos requisitos que têm que ser cumpridos pela empresa. E, nesse caso, teremos que perceber se a empresa já é obrigada a atingi-los ou se tem um prazo para os atingir. E se tiver um prazo para os atingir, as despesas só serão elegíveis se esse prazo for superior a 1 ano, de acordo com aquilo que eu referi, sendo que a taxa é diferenciada se tivermos entre 1 e 3 anos ou se tivermos a mais de 3 anos. Ricardo, pelos vistos, está sem microfone, portanto eu vou ler a questão. Okay. A percentagem de redução é em relação ao total emitido pela empresa ou é caso a caso em relação ao equipamento a substituir? Isto porque no aviso referem um mínimo de percentagem de redução de emissões. Por exemplo, a alteração de um equipamento pode reduzir 50% de emissões ao equipamento anterior, mas em relação à empresa global, por ser energeticamente mais intensiva, a redução pode ser apenas 0,5%. Qual das referências é que será avaliada pelo PRR? A referência é a do estabelecimento industrial em causa, ou seja, todo o estabelecimento industrial é avaliado como um todo e todos os equipamentos que vão ser adquiridos, obviamente, terão um contributo
e é a soma desses contributos e o impacto dele ao nível do estabelecimento que vai ser considerada para este efeito. Está aqui uma questão relativa às contabilizações das emissões diretas e indiretas, se deve seguir a metodologia apresentada no anexo 6. No entanto, no caso das emissões indiretas relacionadas com o consumo de energia elétrica, o NIR não apresenta de forma clara o fator de emissão respectivo. Pode ser usado o constante das faturas de eletricidade da empresa nos anos em análise e também se as emissões relacionadas com usos de tintas e diluentes são igualmente considerados. Pronto, nós temos já agora, nós percebemos cada vez mais desta área, com este aviso. Pronto, esta questão, nós vamos publicar uma nova versão das FAQs, que vai identificar também alguns destes aspectos que eventualmente estão em falta, nomeadamente esta questão relacionada com o consumo de eletricidade, e vai identificar também os parâmetros que vão ter que ser utilizados para esse fim. Portanto, em princípio, entre hoje e segunda-feira, esses valores estarão disponíveis nas FAQs que o IAPMES vai disponibilizar no seu site. Tem aqui uma questão: somos uma empresa considerada consumidora intensiva de energia, podemos candidatar-nos? Desde que seja uma empresa industrial, sim, pode-se candidatar. Ser consumidor de energia, assim como ser um grande emissor de gases de efeito de estufa, eventualmente pode antecipar um potencial maior de redução, mas isso obviamente terá que ser demonstrado em cada proposta, em cada candidatura. Mas sim, pode-se candidatar e deve, obviamente. A intensidade carbónica é definida como uma razão entre a quantidade de emissões resultantes de um determinado processo produtivo, gases de efeito de estufa, e a energia que foi consumida para essa mesma produção, TEP. Cálculo destes indicadores e particularmente os 30% de redução de gases de efeito de estufa estão preconizados em algum documento, como pode ser obtidos? A redução dos 30% é valor absoluto, portanto não é, os indicadores são os que estão no aviso, e a redução absoluta, a redução dos 30% é em valor absoluto, ou seja, serão as toneladas de CO2 evitado, digamos assim, melhor, as toneladas de CO2 consumidas no ano após a realização do projeto versus o ano de referência. Para um investimento total de 1 milhão de euros, em que 250 mil euros são painéis solares, o limite de investimento em painéis é 30% de 1 milhão? Portanto, o valor é 1.250.000, salvo erro, é isso, não é? E o valor dos painéis são 250.000, é isso. Portanto, o limite aqui são 300 mil euros. Portanto, neste caso, a despesa elegível pode ser toda elegível na totalidade, uma vez que os painéis solares estarão limitados a 30% do restante investimento, que é 1 milhão. Portanto, 30% do restante investimento são 300 mil, logo eu posso considerar os painéis elegíveis na totalidade e o elegível total será 1.250.000. Investimentos numa nova unidade de produção com a adoção de equipamentos de queima a hidrogênio, sendo que resulta de uma redução, caso fosse instalado gás natural, poderá ser abrangido como despesa elegível? É assim, uma nova unidade industrial, à partida, não se enquadra no objetivo desta medida. Portanto, esta medida é para unidades industriais existentes que vão reduzir as suas emissões e aumentar a sua eficiência. Portanto, numa nova unidade industrial, não temos essas características, nem sequer para podermos fazer a avaliação das reduções e dos parâmetros de avaliação. Portanto, existirão certamente outras medidas, por exemplo, anunciou-se há relativamente pouco tempo um concurso do ESI Inovação Verde, que será financiado por verbas específicas de um fundo europeu em concreto, e esse aviso, quando abrir, poderá apoiar novas unidades industriais e, obviamente, poderá apoiar essa que foi referida, ou no âmbito do Portugal 2030, dentro de alguns meses, teremos também apoios para investimentos de produtivos e, portanto, aí esses projetos poderão ter enquadramento.
E está aqui uma última questão. Somos uma empresa de venda de químicos que está à procura de soluções biológicas para a conversão de indústrias petroquímicas, tanto através de investigação e desenvolvimento como captação de novas tecnologias. Fazem ainda a optimização de processos. No caso de roteiros, no âmbito de investigação e desenvolvimento, a empresa é elegível para concurso? Não, a empresa pode ser um prestador de serviços para os promotores de um roteiro, ou de vários roteiros, até no limite, por exemplo, um roteiro na área do setor que é o setor onde fornece soluções tecnológicas, pode eventualmente ser beneficiar da sua competência, ou do seu trabalho para a elaboração do roteiro. Mas os roteiros não podem ser elaborados por empresas em particular. Portanto, aqui, aquilo que eu aconselho é que tente ver junto das associações industriais, das áreas de atuação, digamos assim, que são visadas pelas suas soluções, e com elas tentar identificar a oportunidade de trabalho em conjunto numa lógica de prestador de serviços ou de fornecedor de conhecimento para a elaboração do roteiro. Era a última questão que está no chat. Acho que, se não falhou nenhuma, acho que respondemos a tudo. Era a última, pronto. Então, obviamente, deixar aqui a nota de que as dúvidas não se extinguem aqui, certamente, e, portanto, nós estaremos disponíveis para respostas através dos contactos de e-mail que partilhei no último slide. Deixar aqui um pedido que é, antes de colocarem as questões, leiam as FAQs, porque elas já estão e vão estar ainda muito enriquecidas com questões que estão a ser colocadas e respostas a essas questões, e provavelmente grande parte das dúvidas que têm estarão lá respondidas. Isto é importante porque nós estamos a receber pedidos de esclarecimento com 30 e 40 questões no mesmo e-mail. Obviamente o trabalho e daí a importância da disponibilização das FAQs é completamente diferente do que aquele que a empresa faz a sua avaliação e depois coloca então as questões que não viu respondidas de forma clara nas FAQs, e essas sim até podem depois ser úteis e nós agradecemos que nos enviem, porque podem depois alimentar as FAQs com acréscimo de novas questões que podem depois responder às dúvidas idênticas que outras empresas têm. Portanto, é um pouco isto. Obviamente que agradeço desde já também não só a vossa participação, como o nível de participação, as questões que foram colocadas. Acho que foi uma sessão de grande utilidade e, portanto, passo agora a palavra ao David da IMAP, agradecendo mais uma vez o amável convite que a IMAP nos dirigiu para podermos estar aqui, e passo-lhe a palavra para fechar a sessão. Muito bem, Pedro. Muito obrigado pela clara apresentação que fez e pela resposta às questões. Eu só, antes de fechar, só queria acertar aqui 3 pontinhos, se for possível, muito rapidamente, porque são questões que nos têm colocado mais intensas, que têm a ver com a questão dos fotovoltaicos. Portanto, para esclarecer, é 30% do restante investimento, ou seja, corresponderá a uns 23% do investimento total. Correto? Contas redondas, não é? Não é 30% do investimento total, mas sim 30% do restante. Exatamente. E relativamente àquela questão que foi falada do armazenamento, isso não está incluído nesses 30%, correto? Exatamente, sim. Portanto, esclarecer isto. Outra questão que se tem colocado... Já agora, até porque o armazenamento, há outro racional que eu não dei, pode ser utilizado para outras fontes de energia, eólico ou outras quaisquer, ou pode ser até armazenamento de hidrogênio verde ou outra coisa qualquer. Portanto, não está incluído. Muito bem. Outra questão que se põe muitas vezes é a questão dos cais e de algumas empresas que têm uma atividade comercial, mas têm cais secundários de atividade industrial. Eu pressuponho que podem concorrer, no entanto, os investimentos estarão limitados a essa parte da atividade. Exatamente. Portanto, podem concorrer,
os investimentos que apresentam devem de ser apenas os da atividade industrial e não os das outras atividades que desenvolvem e que não estão nestes setores da indústria. E é possível pôr como valores de referência quer ex-ante, quer os valores finais, só os correspondentes àquela parte da Devem atividade. fazer a avaliação, obviamente, daquilo que é a atividade industrial e, portanto, expurgando as outras componentes de atividade que a empresa possa possuir. E só uma última questão. É referido no aviso que existe o objetivo dos 300, mínimo dos 300 projetos e que, portanto, poderá haver uma redução do incentivo previsto caso seja necessário ultrapassar isso. Essa redução vai ser uma redução percentual ou poderá... nós esperemos que isso não aconteça e que haja muitos projetos, mas será uma redução percentual ou será uma redução que há alguns critérios pré-definidos? Olha, isto foi um quebra-cabeças, porque o problema aqui é que nós tínhamos que atirar um tiro, mas tínhamos que acertar, não é? Ou seja, porque se apoiássemos apenas 200 projetos e como não sabíamos qual era o investimento médio que poderia vir, não iríamos cumprir a meta e não teríamos acesso ao dinheiro e, obviamente, ninguém ganharia com isso. Podíamos ter seguido outra abordagem, que era pôr um investimento máximo elegível, qualquer outra abordagem tinha handicaps, poderíamos eventualmente estar, até porque nós estamos à espera de ter uma variação muito grande nos montantes de investimento, projetos eventualmente com dimensões relativamente pequenas e projetos até com alguma dimensão e, portanto, poderíamos estar depois também a limitar o próprio impacto da medida nesse aspecto. Portanto, aquilo que nós esperamos, e temos duas opções, ou aplicamos aquilo que está previsto no aviso, no fundo que é dizer assim, apoiamos, não conseguimos apoiar 300 projetos, portanto, o resultado do aviso, então eu vou tirar 200 milhões à dotação, vou reordenar, aprovo os projetos que aprovar e depois com estes 200 milhões eu vou ter que abrir um concurso mais dirigido, eventualmente mais específico para pequenos projetos, para conseguirmos complementar o montante, o número de projetos que temos que atingir de acordo com a meta estabelecida pela Comissão. A outra hipótese é olharmos para as candidaturas e percebermos que se eu reduzir, digamos assim, o montante de investimento, posso atingir a meta porque estou quase lá, ou seja, a diferença, o trade-off pode ser tão grande que eu posso limitar, por exemplo, meia dúzia de projetos ao nível da elegibilidade e, com isso, garantir o cumprimento da meta sem ter necessidade depois de deixar não sei quantas empresas de fora, que era o que iria acontecer se eu tivesse que pegar nos 200 milhões e colocá-los fora disto. Portanto, nós não temos efetivamente ainda uma ideia de como é que vamos aplicar, vai depender um pouco do resultado do resultado, do output em termos de hierarquização, é que nos vai determinar qual é o método mais adequado para fazer. Obviamente nós tentaremos sempre que o método seja, digamos assim, que prejudique o mínimo, o número menor de empresas possível, ou seja, se eu pessoalmente, Pedro Cilínio, vamos fazer de conta que não sou o responsável do IAPMEI, tivesse que propor um critério, eu proporia sempre um critério que iria provavelmente retirar apoio aos projetos de maior dimensão para permitir que os projetos de menor dimensão, provavelmente de empresas mais pequenas, mantivessem os níveis de apoio. Há sempre outra possibilidade, que é fazer um corte, um haircut a todos e portanto, limitar proporcionalmente o montante de investimento, que é uma solução, outra possível, mas que, quer dizer, tem um capital de queixa e de impacto sobre um número significativo de empresas e, portanto, é uma questão que também terá certamente uma decisão política nessa altura para sabermos qual é o critério que politicamente se considera também adequado, não é? Muito bem. Muito obrigado por responder mais estas questões, agradecer novamente a exposição, agradecer às empresas a sua participação, espero que tenhamos atingido os objetivos pretendidos pelas empresas ao inscrever-se. Todas as questões que forem sendo colocadas, nós vamos tentando também, quanto à IMAP, responder dentro das nossas
competências e conhecimento. Tentaremos também sempre entrar em contacto com o IAPMEI em casos que assim se justifiquem. Como já foi dito, a apresentação será disponibilizada. Já perguntaram, salvo erro, aqui no chat relativamente à gravação. Eu penso que iremos disponibilizar através do YouTube da IMAP, se o Pedro também. Não temos problemas nenhum com isso. Questão relativamente a isso. Se pudermos chegar a mais pessoas com isso, para nós, é realmente ideal. O esclarecimento fica mais abrangente. E resta-me agradecer, desejar a todos um bom trabalho, que apresentem bons projetos, que o setor contribua quer para o aviso, quer para os objetivos que temos todos a nível nacional da neutralidade carbónica e da eficiência energética, e do que for necessário da parte da IMAP de apoio a este tipo de questões, estamos ao dispor, como sempre, dos nossos associados. Um bom fim de semana a todos, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Pela vossa presença e o resto bom dia. Obrigado, bom dia. Com licença.